dia. Sejam todos bem-vindos a esta conferência de imprensa do Grupo Parlamentar da UNITA para o balanço das 12ª Jornadas Parlamentares. Para o efeito, eu passo a palavra à Sua Excelência, o Presidente do Grupo Parlamentar, Deputado Liberty Chiapa. A vossa especial atenção. Povo angolano, população de Cabinda, senhoras e senhores jornalistas. Bom dia a todos. Ontem, domingo, 30 de março de 2025, terminaram as 12ª Jornadas Parlamentares do Grupo Parlamentar da UNITA. O último dia das jornadas foi dedicado ao convívio com as diversas comunidades religiosas da sociedade de Cabinda, nos 10 municípios da província, pois é nossa profunda convicção que nenhuma obra humana pode ser bem-sucedida se não tiver a bênção de Deus. Hoje, vimos apresentar aos angolanos, em particular à população de Cabinda, o balanço das atividades envolvidas junto do eleitorado do Círculo Eleitoral Provincial de Cabinda durante o período de 26 a 30 de março do corrente ano, sob o lema Grupo Parlamentar da UNITA pela autonomia local ao serviço do cidadão. Foram deputações patrióticas de reafirmação do nosso comprometimento com as aspirações de paz, democracia, liberdade, justiça social, dignidade, prosperidade, desenvolvimento e felicidade. As jornadas realizaram-se nos termos dos artigos 24, 46, 105 e 106 do Regimento da Assembleia Nacional, que conferem aos deputados e aos grupos parlamentares direitos e deveres de trabalharem junto do eleitorado e nos grupos de deputados residentes durante a 4ª semana de cada mês. O Grupo Parlamentar da UNITA definiu 5 objetivos principais e um objetivo específico, a saber, agradecer a confiança do povo de Cabinda depositada na UNITA, Frente Patriótica Unida, nas eleições gerais de agosto de 2022 e reafirmar o nosso compromisso de representar fielmente o povo angolano. Aprofundar o conhecimento sobre a realidade política, social, econômica, cultural e histórica de Cabinda. Exercer a missão de fiscalização e controlo da administração pública. Consolidar a relação afetiva entre o povo de Cabinda e o Grupo Parlamentar da UNITA. Conviver com as comunidades, compartilhar expectativas, desígnios e confiança num futuro de governação inclusiva e participativa. Objetivo específico: dialogar com as lideranças locais, auscultar os movimentos reivindicativos e a sociedade civil sobre o projeto de lei da autarquia supramunicipal de Cabinda. Resultados e constatações. Os objetivos definidos foram integralmente alcançados. As atividades previstas foram realizadas. A população de Cabinda manifestou efusivamente sua hospitalidade, cortesia, alegria, entusiasmo e força da sua cultura e identidade africanas ao longo das deputações realizadas nos municípios de Belize, Bocuzal, Cabinda, Kakongo, Liambo, Massabi, Miconje, Tanduzinze, Necuto e Ngoio. Percorremos centenas de quilômetros de estradas, muitas delas esburacadas e em péssimo estado de conservação. Dialogamos com toda a gente, autoridades tradicionais, autoridades religiosas, autoridades governamentais, representantes de movimentos reivindicativos, líderes da sociedade civil, associações socioprofissionais, estudantes, professores, jovens e idosos, homens e mulheres. Visitamos hospitais, orfanatos, escolas e mercados, regedorias, projetos públicos, locais históricos, centros de produção de energia elétrica e tratamento de água.
Analisamos o impacto da corrupção no desenvolvimento socioeconômico de Cabinda e as externalidades positivas e negativas do petróleo, fazendo jus aos nossos princípios, valores e vocação de servir com sensibilidade humana. Partilhamos parte dos nossos rendimentos com algumas comunidades desfavorecidas. Constatamos que em Cabinda existe uma guerra atroz. Não se pode falar de paz efetiva em Angola enquanto numa parte do nosso país muitas famílias continuam a chorar pelos seus entes queridos vítimas da guerra. Outras famílias impedidas de trabalhar nos seus campos e forçadas a abandonar as suas aldeias. Em Cabinda, vive-se um clima de medo e de perseguição aos ativistas cívicos e uma cultura de hostilidade aos adversários políticos. Não se pode falar de paz quando as pessoas passam fome, morrem de fome. Outras sobrevivem com menos de $1 americano. O sistema de governação concentrado e centralizado está esgotado, pois coloca o país... O sistema de governação concentrado e centralizado está esgotado, pois coloca o povo muito distante dos governantes e dos benefícios dos seus abundantes recursos locais. O Estatuto Especial de Cabinda é um logro, pois as populações de Cabinda não elegem os seus governantes, nem aprovam regulamentos no interesse das comunidades locais. O dinheiro e a riqueza produzidos em Cabinda não beneficiam a grande maioria do povo angolano, muito menos a população local. Cabinda é o rosto da pobreza, da má governação central, das extremas desigualdades sociais, das assimetrias regionais. Cabinda é o rosto da fome, da miséria, do lixo e dos projetos públicos falhados. Os cidadãos locais são maltratados por estrangeiros, sob o olhar impávido das autoridades. Os recursos naturais não estão a beneficiar o povo. Os sobras locais têm subsídios de indigência, entre 12 mil o mínimo e 25 mil kwanzas o máximo. A maioria da juventude está desempregada. Os transportes públicos são praticamente inexistentes. O sistema de educação e ensino oferece poucas oportunidades e alternativas. Os estudantes e trabalhadores fazem longas caminhadas a pé. Constatamos também, junto da Associação dos Pescadores, que a vida das famílias piorou desde que foi encerrado o Quicumba. Um governo, quando toma uma medida, deve criar alternativas imediatas para não estagnar a vida das populações. Fecharam o Quicumba, a atividade econômica das populações estagnou e a vida das famílias que dependem desta atividade piorou. Cabinda vive e sobrevive das importações e do comércio transfronteiriço. Quase tudo o que se consome é importado. Mas a classe empresarial local é incipiente. Repito. A classe empresarial local é incipiente, partidarizada e condicionada aos interesses do regime. Senhoras e senhores jornalistas, muitos cidadãos queixam-se da débil prestação de serviços no setor da saúde, a falta de medicamentos nos hospitais. A corrupção é institucionalizada e a impunidade é estimulada. A consciência cívica dos cidadãos de Cabinda aumentou. A sociedade está claramente dividida entre os que defendem a autonomia e os que querem autodeterminação política. Eu repito, a sociedade está claramente dividida entre os que defendem a autonomia e os que querem autodeterminação política. Ninguém quer o famigerado Estatuto Especial. A maioria da sociedade enalteceu a iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA sobre o projeto de lei da autarquia supramunicipal de Cabinda, hoje deverá conferir autonomia política, administrativa, financeira, econômica e fiscal. Consolidamos a nossa convicção e determinação de que Angola precisa de um novo sistema de governo, ou melhor, um novo sistema de governação, uma nova economia, uma nova cultura de governação,
uma nova liderança e uma visão transformadora fundada na ambição de fazer de Angola um país desenvolvido, moderno, democrático de direito, de liberdade, de justiça social, livre do medo, livre da fome, livre da pobreza, livre da corrupção, livre da exclusão e livre do analfabetismo. Senhoras e senhores jornalistas, com enorme satisfação, constatamos que a sociedade civil de Cabinda, os movimentos reivindicativos e a população em geral, todos querem paz e defendem diálogo inclusivo para a resolução do problema político e militar. Eu repito, com enorme satisfação, constatamos que a sociedade civil, os movimentos reivindicativos e a população em geral, todos querem paz e defendem diálogo inclusivo para a resolução do problema político-militar histórico de Cabinda. Por isso, o Grupo Parlamentar da UNITA vai submeter à Assembleia Nacional um projeto de resolução para exigir o fim imediato e incondicional das hostilidades militares em Cabinda e o início imediato das negociações de paz entre o governo de Angola e os movimentos independentistas de Cabinda, liderados pela FLECFAC de Emmanuel Nzita e Alexandre Tati. Isto foi pedido da cidade em Cabinda, de Cabinda. Esta, em síntese, senhoras e senhores jornalistas, esta é a síntese das jornadas parlamentares na província de Cabinda. Consolidamos a representação efetiva dos desígnios e das expectativas do povo de Cabinda. Reforçamos a confiança das populações de Cabinda na capacidade representativa, legislativa e fiscalizadora do Grupo Parlamentar da UNITA. E obtivemos contribuição relevante da sociedade civil de Cabinda para o projeto de lei da autarquia supramunicipal de Cabinda. Registramos com apreço as inúmeras manifestações de carinho dos cidadãos de Cabinda, bem como a sua vontade inabalável de trabalhar com a UNITA, Frente Patriótica Unida, para a alternância do poder em 2027 e consequente mudança de governação, devido a expectativas de futuro, no futuro de confiança e prosperidade. Angolanas e angolanos, população de Cabinda, em nome dos deputados, assessores e assistentes e funcionários do Grupo Parlamentar da UNITA, aproveito a ocasião para manifestar ao povo de Cabinda o nosso apreço pela hospitalidade demonstrada e pelo encorajamento que nos deu para prosseguir o caminho da consolidação do Estado Democrático de Direito e em prol da construção da nação angolana. Expressamos o nosso reconhecimento a todas as entidades públicas e privadas que asseguraram e garantiram a boa realização das jornadas parlamentares em Cabinda. Povo de Cabinda, apesar de constrangimentos que enfrentamos em relação ao alojamento e transporte, uma palavra de gratidão ao Governo Provincial de Cabinda e às administrações municipais pela colaboração institucional e naquilo em que foram capazes de apoiar do ponto de vista institucional. Aos órgãos de defesa e segurança, Polícia Nacional, envolvidos na garantia da ordem, segurança, proteção das entidades e patrimônio móvel envolvido na organização, expressamos a nossa gratidão pela dedicação republicana empenhada. Ao Gabinete Local da Assembleia Nacional, expressamos a nossa gratidão pelo apoio institucional. A Comissão Organizadora das 12ª Jornadas Parlamentares, aos secretariados provinciais e municipais, membros, amigos e simpatizantes da UNITA e Bloco Democrático, aos jornalistas, motoristas e todo o pessoal de apoio, a nossa enorme gratidão pelo esforço e comprometimento. A liderança da Frente Patriótica Unida, na pessoa do Sr. Presidente da UNITA e do Sr. Presidente do Bloco Democrático, o nosso reconhecimento pela motivação e pelo apoio político, material e
e financeiro para o êxito das 10ª Jornadas Parlamentares. Deus abençoe Angola, o seu povo, a sua diversidade sociológica e cultural. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. O momento é para perguntas e respostas. Reserve de nome e ordem. Desculpa estar sentado no lugar. Se eu quiser que nós ouvimos esse assunto esta 12ª junta. Cristóvão Lema, da Rádio Igreja. Essa síntese das jornadas, a pergunta que eu já a fiz, mas não fiquei muito satisfeito com a resposta. Não é porque responderam mal, responderam bem, mas não fiquei tão satisfeito ainda na mana vice-presidente na vida. O grande problema de Angola chama-se Assembleia Nacional pela sua representatividade. Essas iniciativas da UNITA para Cabinda, como é que podem andar? Vão submeter uma resolução para as negociações, tem um projeto de lei para uma autarquia supramunicipal para Cabinda, mas sabemos que a maioria pode não votar favorável. Como é que olham para isto? Esta é a primeira. A segunda, encontraram várias dificuldades no terreno, inclusive até com entidades privadas, sobretudo no alojamento. Tudo isso deve-se ao medo. Como acabaram com o medo em Cabinda com a ajuda da UNITA? A terceira, para fechar, a UNITA é pela paz para Cabinda. Se os outros não aceitarem, como é que vão forçar para que a paz também chegue a Cabinda? Muito obrigado. Muito bem. Mais questões? Muito bem. O nosso distinto jornalista dizia que o problema da Angola é a Assembleia Nacional. Não vamos concordar com esta afirmação. O problema é o regime. A Assembleia Nacional expressa a vontade das lideranças políticas. A postura do grupo parlamentar do MPLA, o comprometimento do grupo parlamentar da UNITA, o voto da representação do PH, do PRS, da FNLA, expressa a visão e a vontade política das suas organizações, em particular da sua liderança, em especial da liderança. Se nós quisermos hoje parar com o conflito em Cabinda, a liderança do MPLA quiser hoje mesmo, dia 31, parar com a guerra em Cabinda, a guerra para. Tudo depende da vontade política das lideranças. Portanto, nós, deputados do grupo parlamentar da UNITA, comprometidos com as aspirações do povo angolano, de uma forma geral, em particular, as aspirações de liberdade, de paz, democracia, desenvolvimento das populações de Cabinda, nós vamos fazer a nossa parte. Aquilo que nos incumbe fazer. Vamos remeter, independentemente da remessa do projeto à Assembleia Nacional, nós vamos convidar oficialmente o grupo parlamentar do MPLA a interagir conosco, para que todos sejamos parte da solução. Portanto, queremos deixar bem claro que a Assembleia Nacional faz a vontade das lideranças partidárias, porque os grupos parlamentares têm dependência hierárquica às direções partidárias. O presidente do MPLA também é presidente da República de Angola. Quem orienta politicamente o grupo parlamentar do MPLA para votar num sentido ou noutro é o presidente do MPLA, que também é presidente da República de Angola. Portanto, a questão vai ser... Esta iniciativa vai testar a vontade política da liderança do MPLA, a liderança do Estado. É uma prova que vamos colocar. Quem efetivamente fala de paz em Angola, e o próximo mês de abril vamos assinalar a paz.
não pode votar contra uma iniciativa de paz. Portanto, este é o nosso... Nós assumimos o nosso comprometimento e queremos acreditar que os nossos compatriotas, os nossos colegas deputados da ABAN, do grupo parlamentar do MPLA, também vão corresponder às expectativas das populações angolanas, em particular a população de Cabinda. Sobre o medo. Tudo isso, o medo é consequência do regime. A questão central é o regime. Quando nós dissemos que ficamos encorajados, motivados ainda mais, ouvimos a determinação do povo de Cabinda, nós não podemos nos deixar abalar quando, no decurso da nossa trajetória, encontramos dificuldades. Não podemos. Mesmo se não tivéssemos encontrado acolhimento em nenhum hotel de Cabinda, as jornadas parlamentares teriam se realizado. Por quê? Temos amigos. A população acolheu-nos muito bem. Nós podíamos dormir na casa das pessoas, da população. E até podíamos dormir mesmo fora, nos quintais. Qual é o problema? Nós não viemos para fazer turismo. Nós viemos para compreender um problema sério. É de vida, é de dignidade das pessoas. É da dignidade de um povo. É uma questão muito séria. É a expressão da nossa solidariedade, a realização das jornadas parlamentares em Cabinda, é a expressão da solidariedade da UNITA, da Frente Patriótica Unida, em relação às aspirações de dignidade, às aspirações de paz do povo de Cabinda. É uma questão muito séria. As dificuldades vão existir sempre, mas o mais importante é que não podemos deixar abalar. E não vamos desistir. E vou reiterar aqui que depois de colhidas todas as contribuições, o draft final do documento vai ser partilhado através da população de Cabinda. E de dizer que as iniciativas, todas as contribuições, podem dar entrada agora, outras em sede da discussão na generalidade, especialmente na discussão na especialidade. A terceira questão... Ok, sobre a iniciativa. Se os outros não votarem a favor. Existe um procedimento na Assembleia Nacional. Primeiro, preciso deixar bem claro que todo projeto de lei ou proposta, para ser aceito, para ser admitido, tem de reunir um conjunto de formalidades. Do ponto de vista da experiência toda acumulada pelo grupo parlamentar da UNITA, não se coloca. Todas as formalidades estão devidamente salvaguardadas. Agora, a questão que vai ser colocada é de vontade política. Se o projeto de resolução que vamos submeter à Assembleia Nacional a exigir o fim imediato das hostilidades militares em Cabinda não tiver o acolhimento da parte do grupo parlamentar que tem a maioria parlamentar, portanto, representando o próprio governo, o partido que está no poder, quando em vigor o regime, vai ficar claro quem efetivamente fala de paz e não quer paz. Portanto, isto vai para a prova a vontade das pessoas. Mas uma coisa queremos garantir. Seja qual for o resultado da votação, nós vamos continuar a trabalhar. Vamos empenhar dedicação para que a paz em Angola seja efetiva. Nas 18 milhões, nas 21 províncias, atualmente, nós temos o país. Não se pode falar de paz em Angola efetiva quando em Cabinda existe um conflito. Não se pode aceitar isso. Portanto, isso devia... A não ser que as pessoas considerem que Cabinda não é parte de Angola. Se o governo entende que Cabinda não é parte de Angola, esse é o problema de Cabinda. Então, esse problema, então estamos a excluir. Estamos a reforçar as aspirações independentistas. Agora, se o governo está convencido de que Cabinda é parte integrante de Angola, então não se pode falar de paz em Angola quando temos uma guerra civil, uma guerra atroz na província de Cabinda. Não se pode aceitar isso. E aqui é importante esclarecer que qualquer que seja o projeto de desenvolvimento social para Angola de uma forma geral, e em particular para a província de Cabinda, a primeira condição, temos de ter paz. Temos de ter democracia. Temos de ter boa governação. Depois temos de ter uma governação que seja de justiça. Com sensibilidade mesmo.
que promova os valores locais. É doloroso, foi doloroso ouvir de várias pessoas, particularmente trabalhadores, que até no mercado do peixe, a pesca artesanal, que estaria reservada aos angolanos, aos cidadãos de Cabinda, aos angolanos de uma forma geral, a população de Cabinda, até na pesca artesanal, a intervenção do estrangeiro. Não se pode aceitar. O que é que fica para os angolanos? O que é que fica para o povo de Cabinda? Que benefícios? Por isso nós entendemos a proposta de solução em relação à autarquia supramunicipal, que vai conferir autonomia política, administrativa, econômica, financeira, fiscal, vai beneficiar sobretudo as populações da Angola de uma forma geral, em especial a população de Cabinda. Não se pode aceitar que o modelo prevalecente continue. É de exploração. E aqui é importante dizer às populações de Cabinda, se é verdade que as populações de Cabinda se queixam e não estão a beneficiar das riquezas locais, também é importante esclarecer que a grande maioria do povo angolano, infelizmente, também não beneficia das riquezas que se produzem em Angola. Portanto, estamos a ser vítimas de um mesmo regime, um mesmo governo, um mesmo partido. O apelo que nós fazemos é unirmos sinergias, unirmos vontades para em 2027 protagonizarmos a alternância do poder e a mudança de governação que Angola muito precisa. Muito obrigado, Excelência. Jorge Bocaia, jornalista da Rádio Nacional da Angola, em Cabinda. Pois, embora me sinta-me ultrapassado a certas questões que foram prontamente respondidas pelo Presidente da bancada parlamentar do Partido Unida, mas a minha questão é a seguinte. Primeiro, gostaria de perguntar qual é a avaliação que se pode fazer dessas jornadas. Depois, eu gostava de saber se realmente este projeto de lei da autarquia da submunicipalidade da província de Cabinda será remetido ainda neste ano parlamentar ou a posterior. Mais ou menos essas questões que eu havia para colocar. Muito obrigado. Muito bem. Bem, primeiro, para deixar muito bem claro que as 10ª jornadas parlamentares, as 12ª, muito obrigado, as 12ª jornadas parlamentares realizadas em Cabinda foram um sucesso total. Está aqui a coordenadora das jornadas, estão aqui deputados que participaram das jornadas. Estamos satisfeitos com a realização das jornadas parlamentares. Os objetivos que foram definidos foram alcançados. As atividades que foram previstas, todas elas foram realizadas. Os resultados pretendidos com estas jornadas parlamentares foram integralmente alcançados. Estamos satisfeitos. Um objetivo especial foi auscultar a sociedade. Nós conversamos com autoridades religiosas, autoridades tradicionais, os estudantes, os mais velhos, as nossas mamás, em todos os municípios. Portanto, o trabalho de auscultação que foi feito no Cine Chiluango, aqui na cidade de Cabinda, também foi feito nas outras sedes municipais. Então é importante esclarecer isso. Nós auscultamos a sociedade. E mais, o documento, aqui o projeto de lei, foi partilhado e definimos um período de 21 dias para consulta. As pessoas vão pesquisar, vão estudar com toda a calma do mundo, vão analisar e vão remeter contribuições por escrito. A próxima sessão plenária vai ser no dia 23 de abril. E nós solicitamos uma autorização da população de Cabinda, em sede da auscultação, que independentemente de não termos recebido ainda as contribuições todas, aquelas que colhemos já durante a auscultação sábado passado, vamos inserir, apesar de não estar esgotada a contribuição, e vamos enviar já esta semana mesmo, vamos remeter já esta semana, este projeto de lei.
Portanto, não é para a próxima sessão legislativa, não. É esta. E a próxima semana? Pronto, próxima semana não. Esta semana começa hoje, não? Começou ontem, domingo. Portanto, nós vamos regressar amanhã praticamente todos a Luanda. Temos até quinta-feira para remeter o projeto de lei. Portanto, vamos inserir as contribuições que já recebemos e vamos remeter o projeto de lei. Enquanto aguardamos por outras contribuições que podem ser inseridas durante a discussão na especialidade. Portanto, nós temos toda a vontade de correr rapidamente para a resolução desse problema. Também vamos remeter o projeto de resolução que apela ao fim imediato das hostilidades em cabine. Este também vai ser submetido já para a votação na próxima sessão plenária. A próxima plenária vai ser dia 23 de abril. Portanto, não é para amanhã, é mesmo para hoje. É para ontem. Estamos atrasados. Exato. A palavra do Benjamin vai despertar. Presidente, eu tenho duas questões. A primeira é a implementação da autarquia supramunicipal para Cabinda vai obedecer à regra das outras autarquias ou, face às especificidades da província, vai ser a petição será para que ela seja antes das outras autarquias serem implementadas? E a outra questão, eu gostaria de saber, face à situação de Cabinda e a constatação que se fez da existência de conflitos armados, se tem havido contactos com a outra parte do conflito, neste caso a FLECFAC. Muito bem. Sobre a implementação da autarquia supramunicipal. Aqui no nosso projeto, nós defendemos que as primeiras eleições da autarquia supramunicipal de Cabinda ocorram em simultâneo com as eleições autárquicas, portanto, as eleições municipais. Portanto, temos um projeto de lei que já está na Assembleia Nacional. Vamos agora dinamizar para que seja discutido na especialidade, seja aprovado. Vamos também trabalhar para que este projeto seja aprovado. Aprovados os dois projetos, a implementação da autarquia supramunicipal de Cabinda. Portanto, aqui estamos a falar o primeiro grande ponto, o primeiro grande momento da sua implementação é a realização de eleições autárquicas, seja em simultâneo. Portanto, Angola tem atualmente 326 municípios. Nós devemos realizar autarquias em os 326 municípios, eleições autárquicas. Na altura em que realizamos eleições ao nível dos municípios, também deveremos realizar eleições do nível supramunicipal para a província de Cabinda, em simultâneo. Sobre o conteúdo. É o seguinte, nós não temos, enquanto grupo parlamentar da UNITA, nós não temos contato oficial por exemplo, com a FLECFAC. Não temos. E nós estamos a apelar aqui, e vamos apelar isso no projeto de resolução. Quem deve dialogar efetivamente com as partes em conflito deve ser o governo. Nós recolhemos contribuição da sociedade e ouvimos da conversa que tivemos com a sociedade local. Muitos cidadãos que são parte do movimento da sociedade civil têm ligações familiares, obviamente, ligações de sangue, com muitos compatriotas nossos que são da FLECFAC. Tanto muita opinião que expressa numa sessão da escutação da sociedade civil também poderá estar a refletir uma opinião das lideranças dos movimentos armados. Mas esta missão de dialogar diretamente com a FLECFAC não é nossa, é do governo. Se o governo aceitar que a UNITA seja mediadora entre o governo e a FLECFAC, nossa disponibilidade é total. Podemos assumir essa disponibilidade, mas o governo tem que dialogar com a FLECFAC. E nós citamos no nosso comunicado FLECFAC de Emanuel Nzita e Alexandre Tati. Foi pedido da sociedade aqui em Cabinda, independentemente de outros movimentos reivindicativos da sociedade civil, a população pediu-nos que as grandes forças militares do povo de Cabinda, na perspectiva do combate militar, são da FLEC, e representados por Emanuel Nzita e Alexandre Tati. Por isso o diálogo tem que ser com aqueles que têm armas. Aliás, não digo que seja só com aqueles que têm armas.
não pode colocar de parte aqueles que têm armas, senão não vamos resolver o problema. Portanto, era dizer que não temos o contacto oficial, mas estamos disponíveis para facilitar este diálogo, esta aproximação. Estamos comprometidos, tem que haver paz. Estamos a falar de paz em Angola. Não se pode falar de paz em Angola. 20 províncias e outra província em guerra. Não, isso não é sério. Não é sério. Penso que estão respondidas as questões. Bem, da nossa parte, enquanto Grupo Parlamentar da UNITA, mais uma vez queremos agradecer a hospitalidade do povo de Cabinda. Queremos agradecer todo o trabalho feito pelos jornalistas, as contribuições recebidas da sociedade civil, todo o empenho feito pelas autoridades públicas e privadas para a boa realização das jornadas parlamentares. Deus abençoe e proteja o povo de Cabinda. Muito obrigado. Nós agradecemos e teremos à disposição a cópia do texto para os senhores jornalistas. Contamos convosco para as próximas ocasiões e até a próxima. Senhor Presidente, agora já posso